sala, colegas professores, advogados. Boa tarde a todos que estão assistindo, né? Sejam professores, sejam estudantes, a comunidade em geral. Eu falo aqui de Vilhena, município do interior do estado de Rondônia. Eu sou professora da rede pública do estado, do ensino básico, desde 1997, e também sou advogada, né? Eu gostaria de falar sobre esse tema, né, do excesso de trabalho e adoecimento do professor, porque atualmente eu estou na direção do Sindicato dos Professores aqui de Rondônia, e eu também adoeci na minha função, na minha profissão de professora, e eu tenho recebido, assim, muitas demandas em relação ao adoecimento do professor, e esse adoecimento é em função da atividade do professor, né? Então, assim, os direitos fundamentais, eles garantem a dignidade da pessoa humana, a vida, né? Consequentemente, a saúde. Então, o que seria mais digno do que a pessoa trabalhar em condições de trabalho que não adoecesse, né, aquele servidor, aquela pessoa? Nós temos na Constituição Federal também, dizendo que seria criado um adicional para as atividades consideradas insalubres, perigosas e penosas. No entanto, a lei estabeleceu o que são atividades insalubres e perigosas. Mas até a data atual, a lei não estabeleceu o que são atividades penosas. Então, vamos falar um pouco sobre essas atividades penosas. Antes de uma mini-reforma, em 1998, em dezembro de 1998, aconteceu uma mini-reforma para os servidores públicos, para os professores especificamente da rede pública, né? Que foi retirado o direito que eles tinham à aposentadoria especial. A aposentadoria especial do professor, ela era baseada em atividades penosas, porque considerava-se a atividade do professor uma atividade penosa. Por quê? Ele não é um serviço técnico apenas. Ele é um serviço que demanda também de um envolvimento emocional do professor com o aluno e com as relações ali de um educador, de um professor, porque ele acaba tendo relações humanas, relações sociais com os alunos, né? Então, é considerada uma atividade penosa. Por quê? Porque o professor não trabalha somente na escola, somente naquele ambiente que ele está na escola. Ele leva trabalho para casa, porque o professor, ele precisa trabalhar antes de chegar no trabalho. Quando ele chega no trabalho, ele trabalha. Depois que ele sai do trabalho, ele leva trabalho também. Por quê? Ele precisa preparar a sua aula, ele precisa dar aula e depois ele precisa corrigir tudo aquilo que ele desenvolveu em sala de aula. Então, com isso, entendia-se à época, antes de 1998, que 25 anos de efetivo exercício era considerado um tempo limite para que o professor pudesse se aposentar com a sua sanidade mental, né? E pudesse gozar de uma aposentadoria e de uma sanidade mental, que ele pudesse sair da sua função, do seu trabalho, depois de 25 anos contribuindo e dando aula, mas que ele pudesse sair ainda com uma saúde mental ou com uma saúde para poder viver o restante da sua vida de forma razoável. Em 1998, entenderam que os professores, principalmente os professores de nível superior, das universidades, havia-se um investimento muito alto, né,
de prepará-los para o mestrado, para o doutorado. E então eles saíam com 25 anos de serviço, prestação de serviço público, e aí eles se aposentavam e iam trabalhar, por exemplo, numa universidade particular, depois de todo o investimento do Estado naquele professor. Então entenderam que era muito cedo para ele se aposentar, porque o investimento era alto do Estado, né, formando aquele professor em mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. E aí ele se aposentava muito cedo e ia trabalhar nas faculdades particulares, etc. Bom, talvez isso pudesse funcionar para o ensino superior, mas no Brasil ocorre o que nós chamamos de efeito cascata. Quando ocorre uma reforma na lei federal, ela vem de efeito cascata nos níveis estaduais e municipais. Ou seja, uma lei que foi pensada para resolver uma questão dos professores a nível de universidade de ensino superior, foi colocado no mesmo patamar os professores do ensino básico, os professores da rede municipal, os professores da rede estadual, os professores da rede privada, Raimundo e todo mundo no mesmo barco, né? Então, o que aconteceu? Não respeitaram as particularidades de cada nível de ensino. Então, quando eu entrei no Estado, em 1997, eu entrei com 18 anos, passei no concurso, à época, magistério, e aí eu pensei, bom, se tudo der certo, lá pelos 43, 44 anos eu estarei aposentada. Lê do engano, né? Em 98 já veio, né, um ano depois que eu estava no Estado, já veio isso daí. Ninguém fez uma pesquisa, como eu disse, né, foi um efeito cascata da lei, não levar em consideração que o ensino superior ele é diferente a dinâmica do ensino básico, até porque a carga horária, o número de alunos, enfim, o próprio público-alvo é uma outra metodologia que se usa, e o desgaste do professor é muito maior do ensino na rede básica, até porque até as condições de trabalho são diferentes. Nesses rincões aí do Brasil, a gente sabe disso. Então, o que acontece? Não fizeram esse estudo e aí serviu para todo mundo. Tá, então tinha que ter 25 anos de contribuição e mínimo de 50 anos de idade para as mulheres e 55 anos de idade para os homens. Falei, bom, não vou me aposentar com 44, mas, né, vou me aposentar lá com 50 anos, né? Lê do engano novamente. Depois surgiu a nova reforma da Previdência, onde o professor tem que ter agora, essa nova reforma, essa última, né? O professor tem que ter, além do período da contribuição, a idade mínima aumentou. Então, a professora, que era 50 anos, foi para 57, e o professor, que era 55, foi para 62. E aí, novamente, eu me lasquei de novo, né? E eu não sei mais nem se eu vou me aposentar no meio dessa confusão toda. Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? É que não houve um estudo para dizer que o professor do ensino básico, o professor da rede municipal e estadual, ele tem uma jornada diferenciada e ele tem um público diferenciado do professor de nível superior das universidades. E também o nosso salário é diferente, né? Então, se nós formos ver hoje, o professor da rede básica de ensino, ele é regido pelo piso é o mínimo. Ele é regido pelo piso salarial do magistério. O magistério é um ensino médio. Você pode ter um nível superior, você pode ser graduado, eu, por exemplo, sou graduado em História, você pode ser em Matemática, em Educação Física, em Português, em Pedagogia, seja lá a sua área de atuação. Mas o seu piso salarial é do ensino médio.
Ah, mas pelo menos você ganha um piso. Não, o doutor aqui falou de ações coletivas, e eu, como estou à frente do sindicato, eu sei muito bem o que é isso. Nós temos que entrar na justiça, em muitos casos de municípios que não pagam o piso do magistério aos professores, para vocês terem uma ideia do que isso significa. Então, assim, são tantos fatores que levam ao adoecimento do professor, e às vezes as pessoas acham que é só a sala de aula em si. Ah, porque são os alunos que são mal educados. Não necessariamente. Não são só os alunos que são mal educados. É o sistema. É a forma como a coisa está organizada, engrenada para não funcionar. Isso faz parte de todo um processo do que é o trabalho penoso. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia foi algo inesperado. Ninguém sabia lidar com ela. Então, foi necessário criar formas, inventar formas para que a educação não parasse, para que as aulas não parassem. E os professores fizeram o quê? Se viraram nos 30, se desdobraram, tiraram o dinheiro do bolso, mas continuaram da forma como foi possível. E vocês sabem o que é que o Estado, quando eu digo Estado, eu não falo o Estado de Rondônia, eu falo o Estado de uma forma geral, das três esferas, né? Federal, estadual e municipal. O que é que eles fizeram? Eles implantaram a reforma do novo ensino médio em plena pandemia. Vocês imaginam o que é isso? Você tendo que aprender a trabalhar de uma forma online, que ninguém jamais esperava que isso um dia ia acontecer, diante de uma pandemia. E aí você é obrigado a mudar o sistema de trabalho em plena pandemia. Os alunos não estavam entendendo o que estava acontecendo, os professores não sabiam o que fazer, mas foi implantado o novo ensino médio em plena pandemia. Gente, isso é para adoecer qualquer profissional. Porque quando você é um profissional comprometido, que você quer ver o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, ou seja, o seu aluno, aquilo dando resultados, o seu aluno se formando, conseguindo um trabalho, conseguindo ter dignidade na vida, você percebe que você está fazendo parte do sistema, você está colaborando para que a coisa não funcione, você se sente frustrado, você se sente mal. Porque olha que coisa interessante que saiu na CNN essa semana, de uma pesquisa da Ipsos, né? Que é uma empresa internacional, que ela pesquisou de grupos que os brasileiros. Fez essa pesquisa em vários países, mas aqui vamos falar do Brasil, né? De grupos que os brasileiros mais confiam. E aí os brasileiros elegeram 3 grupos. Olha que interessante. Em primeiro lugar, professores, cientistas e médicos. São as pessoas que estiveram à frente, né? Fizeram a diferença, e a área da saúde e a área da educação durante essa pandemia. Então, são grupos que as pessoas mais confiam no Brasil. Mas vamos ver como é o perfil dessas pessoas que votaram nesses grupos, a maioria. O perfil deles são: a população, a maioria dela é mais urbana. Desses, eles têm o maior nível de instrução e uma renda maior. Ou seja, isso aqui é o resultado de quando a educação dá certo. Todas as vezes que a educação funciona, que a educação ela atinge o seu objetivo de formar o cidadão, não só para o mercado de trabalho, mas formar o cidadão
para exercer a sua plena cidadania, para exercer o seu papel em sociedade, nós percebemos que ele não vai eleger como um herói ou como um grupo confiável apenas pessoas que por exemplo, o herói dele, de repente, é um jogador de futebol. Não que o jogador de futebol não tenha sua importância, mas, gente, um país em que valoriza um jogador de futebol em detrimento de um professor, você já começa a ficar, né, com a pulga atrás da orelha. Um país que elege mitos, que precisa de alguém que venha, não sei de onde, que seja diferente dos demais para resolver os seus problemas, é porque a educação está ruim, está muito ruim, vai piorar. Porque os reflexos dessa pandemia, nós vamos sentir isso por algumas décadas. Infelizmente. E aí, o que eu vejo é que os professores estão doentes, muito doentes, estão pedindo socorro. E só vai piorar, porque a pandemia só fez isso assim, ó, criar voz, criar, sabe? Por quê? Porque antigamente as pessoas conseguiam ir para a escola e voltar, chegava no final de semana, tomava uma cervejinha, extravasava no futebol, em alguma coisa. Com a pandemia não teve isso. Então ela teve que ficar com ela mesma, em casa, não tinha como extravasar, não tinha suas válvulas de escape, era só trabalhar, a jornada dobrou, o trabalho dobrou, e aí a doença faz assim, ó. Quem já ouviu falar em síndrome de Burnout sabe o que é isso, é uma implosão interna, você implode internamente, e aí vem a doença. E um professor doente trabalhando não vai render, vai ainda piorar a qualidade de ensino. E o pior de tudo isso é que nós temos, em muitos lugares, juntas de instituto de previdência ou enfim, que não aceitam atestados médicos de professores, que dificultam o tratamento do professor. E isso é mais uma forma de humilhar, de tirar a dignidade do professor que já adoeceu naquele ambiente, que é um ambiente extremamente insalubre, um ambiente doente, é um ambiente de trabalho penoso. E aí a junta médica simplesmente diz que você tem condições de continuar trabalhando. Então, que tipo de educação que o Estado está oferecendo para os nossos filhos, para os futuros cidadãos? É o que fica a pergunta. Gente, a realidade do quadro da educação brasileira é horrível. É horrível. Os relatórios dos governos, eles são floridos, chegam a exalar perfume, mas é tudo mentira. A prática, a realidade não é essa, não é essa. Os professores estão doentes, os professores estão a ponto de ter um piripaque dentro da sala de aula, dentro da escola, é isso que está acontecendo. Os salários são ruins, a jornada de trabalho é exaustiva. Inventaram tantos instrumentais para os professores preencher, que o professor ele não sabe mais se ele dá aula, se ele planeja a aula e corrige o conteúdo que ele tentou passar para o aluno, ou se ele fica preenchendo instrumentais para florir, para encher linguiça para os órgãos de controle. Tribunal de Contas, que quer tudo bonitinho, arrumadinho, para aqueles órgãos que pedem as estatísticas de como está a educação, que está linda e maravilhosa. É uma coisa impressionante. Como a mentira e a hipocrisia nesses índices são uma coisa assim tão
Eu não sei como é que as pessoas ainda acreditam nisso, sinceramente. Porque a educação básica, ela está terrível, terrível. Eu estou aqui falando dos professores, porque é a minha profissão, que eu conheço muito bem. Mas existem outros servidores dentro da área da educação que também estão doentes, que também estão adoecidos. Então, assim, nós precisamos de uma reforma urgente na educação. Urgente, urgente na educação. Nós precisamos melhorar os salários dos professores do ensino básico, nós precisamos reduzir a carga de trabalho em cima dos professores do ensino básico, isso é urgente. Nós precisamos, gente, nós precisamos de pessoas técnicas na escola que venham a auxiliar o trabalho do professor, não somente aqueles que também já estão sobrecarregados e que ficam só cobrando do professor a tal das planilhas, a tal dos instrumentais, é tanta coisa. Quando eu entrei na educação, a função do professor era preencher o diário, que era a chamada e o conteúdo que ele lançava. Hoje, gente, o professor tem que quase escrever uma dissertação por bimestre, por turma, de tanta coisa que eles exigem de um professor, fora da sala de aula, sem horário para isso e sem remuneração para isso. Porque o que um professor ganha não é o suficiente nem para a aula que ele dá lá para o aluno, que derá para preparar essa aula e depois corrigir o que ele fez. Então, assim, é urgente que a gente faça uma reforma na educação. E eu falo da educação básica, porque é a que eu conheço. Mas eu acredito que outras áreas também devem estar penando. E a pandemia, ela veio para trazer isso, a importância do professor. Quantos pais já estavam para ficar louco com os filhos em casa, querendo que voltasse essas aulas, porque não suportava mais, não sabia como dar aula para o filho, como ensinar o filho, não é qualquer um que sabe fazer isso. E a escola, ela tem esse papel, o professor tem essa função. As crianças, os alunos, eles aprendem é no coletivo, é na escola, é ali que acontece o aprendizado. Mas a gente precisa melhorar muito esse local. E isso tem que começar pelo professor. Porque quando eu vejo alguns políticos falando sobre educação, eu tô rindo, gente, porque eu já ouvi cada coisa. Eles falam de uma forma de investimento que parece que o professor está à parte disso. Gente, se não colocar o professor dentro desse processo, como alguém que também precisa de investimento, que também precisa de cuidados, a coisa não anda. E a gente viu isso agora nessa pandemia. O quanto fez falta os professores, a escola em si. Era essa a minha contribuição nesse momento. Claro que, se fosse para falar, teria várias outras coisas aqui para falar, mas, enfim, vou deixar também, como o colega falou anteriormente, a gente depois, no bate-papo, pode amadurecer algumas coisas ou tentar esclarecer outras mais. Obrigada por enquanto. Elizabeth, é contigo. Professora, muito obrigada.